Este é o segundo vídeo da série de preparação para o Exame Nacional. Neste vídeo vamos falar sobre o tema Energia dos eletrões nos átomos, que faz parte do capítulo de Química do 10º ano. Os esquemas que vão ser utilizados nesta apresentação, assim como alguns dos apontamentos, foram retirados do livro SOS Química do 10º ano da Texto Editora. A forma como os eletrões, os prótons e os nêutrons se distribuem no átomo é motivo de estudo e vários modelos foram sendo propostos. Um dos modelos mais conhecido e que vai acabar por ser também a base de estudo, mesmo não sendo atualmente aceite, é o modelo atómico de Bohr. Mas segundo este modelo, os eletrões descrevem órbitas bem definidas em torno do núcleo e a essas órbitas correspondem determinados valores de energia, que é o mesmo que dizer que essa energia se encontra quantizada ou quantificada. No entanto, não se trata de, como eu disse, do modelo atualmente aceito. O modelo da nuvem eletrónica que é apresentado aqui no segundo esquema é o atualmente aceito, onde há aqui uma substituição do conceito de órbita pelo conceito de orbital. Ou seja, deixamos de ter uma região bem definida do espaço onde se encontram os eletrões e passamos a ter uma região onde há maior probabilidade de encontrar esse eletrão e que ela vai ser identificada na figura como sendo ali uma região onde há maior densidade de pontos. No entanto, deste modelo, ou seja, do modelo atómico de Bohr, e que vai de facto servir para nos ajudar a fazer o estudo do átomo de hidrogênio, ficaram algumas ideias. Na nuvem eletrónica, os eletrões só podem assumir determinados valores de energia, ou seja, mantemos a noção de que a energia está quantizada ou quantificada, e que os eletrões podem transitar entre níveis de energia, ou seja, podem passar de um nível de energia inferior para um nível de energia superior ou vice-versa, mas só podem fazer esse tipo de transição, ou seja, o eletrão não pode ficar num nível intermédio. O átomo, por sua vez, pode absorver ou emitir energia sob a forma de radiação eletromagnética, que para nós é mais comumente conhecida como luz. Neste esquema, o que é que nós observamos? Que quando o eletrão transita do nível inferior para o nível superior, significa que ele teve que absorver radiação eletromagnética. Já quando o eletrão transita de um nível superior para o nível inferior, ele vai emitir radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é uma forma de energia transferida através de ondas eletromagnéticas que se propagam até no vazio. Assim, em cada transição de eletrões entre os diferentes níveis de energia, há energia que acaba então por ser absorvida, enquanto que há outra que é emitida. Existem diferentes tipos de radiação eletromagnética, ou seja, existem diferentes tipos de luz. E olhando aqui para este diagrama, nós podemos identificar que temos aqui as ondas rádio, as ondas micro-ondas e as ondas infravermelhas como sendo as menos energéticas, e depois temos aqui a ultravioleta, raios X, raios gama e raios cósmicos como sendo a mais energética. Dentro aqui desta secção que está destacada, que temos aqui presente a radiação visível, ela vai da radiação menos energética, que é a vermelha, até a mais energética, que será a violeta. Claro que a energia, por ser diretamente proporcional à frequência, para maiores valores de energia temos maiores valores de frequência. Essa relação de proporcionalidade é estabelecida utilizando aqui a chamada constante de Planck como a nossa tal constante, ou seja, que estabelece esta relação de proporcionalidade direta. Ora bem, vamos passar para o átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio, o que é que vocês precisam de saber ou de recordar? O primeiro lugar, não esquecer, que eu já coloquei aqui de lado, de que os valores da energia dos eletrões nos níveis são negativos. O que é que isso significa? Que quanto mais para dentro, ou seja, nós temos aqui o nível 1 como sendo o nível mais interno, ou seja, está mesmo pertinho do núcleo, e este nível apresenta, se nós, em termos de o valor corresponderia ou seja, este valor corresponde ao valor mais negativo que o eletrão vai assumir, apesar de ser o nível mais energético, está bem? Portanto, em termos de valor, ele é o mais negativo, ou seja, será o menor de todos.
Portanto, quando ele se encontra, quando o elétron está no nível 1, ele encontra-se no estado fundamental. Quando aumentamos, ou seja, quando ele transita para níveis superiores, nós chamamos a isto os estados excitados. Por isso significa que, por exemplo, o nível 3 corresponde ao segundo estado excitado. Aqui há um desfazamento aqui entre o nível e a respectiva designação. Quando chegamos aqui ao último nível, digamos assim, que é o nível infinito, é quando ou seja, o átomo transitou para fora, o elétron transitou para fora do átomo. Agora, relativamente ao átomo e de hidrogênio e estas transições, nós vamos subdividir isto essencialmente em 4 partes, ou seja, quando ele pode subir, quando ele pode descer, o que é que acontece, ou seja, se é possível sempre ocorrer transições eletrónicas e o que é que acontece se ele passar para fora do átomo, o que é necessário para ele sair da atração do núcleo. Então aqui nesta situação nós estamos a ver aqui o átomo, o elétron encontra-se aqui no nível 1, ou seja, no nível mais interno, e vai transitar para o nível superior. O que significa que ele vai ter que absorver energia, porque quantitativamente ele vai passar para um nível mais, ou seja, em que o elétron tem maior energia, portanto ele transita, ocorre uma excitação eletrónica. Para vocês poderem calcular a variação da energia que esteve envolvida nesta transição, aplicamos esta fórmula, que é sempre a diferença entre a energia do nível final e a energia do nível inicial. E reparem que neste caso, ao fazermos este cálculo, vai nos dar um valor positivo, porque na subida, ou seja, ele vai absorver energia, por isso significa que esta variação acaba por ser sempre positiva e podem utilizar esta variação para o cálculo da energia da radiação. Ou seja, a energia no fundo absorvida vai corresponder à energia de um fóton, que é a partícula aqui associada à radiação eletromagnética. Agora, quando o elétron transita do nível superior para o nível inferior, significa que ele vai perder parte da sua energia, ou seja, ele emite energia, o que significa que estamos perante uma desexcitação eletrónica. Ou seja, para nós calcularmos aqui a variação de energia, nós vamos ter que fazer na mesma a diferença entre o nível para onde ele vai, que neste caso é o nível 1, e o nível de onde ele partiu, que foi o nível 2. Logo, a variação de energia vai acabar por ser um resultado negativo. E aqui temos de ter cuidado, porque depois, se nesta transição eletrónica me pedir qual é a energia do fóton que foi emitido, a energia associada à radiação, a energia da radiação tem que ser sempre positiva. Portanto, a energia da radiação é sempre determinada em módulo. Ok, neste slide temos aqui um pequeno resumo, ou seja, no fundo, numa excitação há uma transição de um nível para um nível superior com absorção de radiação eletromagnética. Portanto, a variação de energia do elétron no átomo aumenta, ou seja, a energia da radiação é sempre positiva. Na desexcitação é a transição para o nível inferior, ocorre sempre com emissão de radiação eletromagnética, pelo que a variação de energia deste elétron no átomo vai diminuir. E a energia da radiação mantém-se igual porque é sempre determinada em módulo. Agora, nestas transições, em particular, quando estamos a falar numa transição em que envolve emissão de energia, estas transições têm aqui uma representação em termos de séries espectrais, isto é, quando ocorre transições de níveis superiores para o nível 1, nós podemos dizer que, essa transição se encontra na série de Lyman e ocorre com emissão de radiação ultravioleta, que é a radiação aqui entre as três a mais energética. Depois, só ocorre transições de níveis superiores para o nível 2. Isto é feito dentro da série de Balmer e é com emissão de radiação visível. E quando há transição de níveis superiores para o nível 3, estamos a falar da série de Paschen, que é com emissão de radiação infravermelha. Agora, será que pode sempre ocorrer transições eletrónicas? Ou seja, será que poderá sempre ocorrer ou transições para níveis superiores ou para níveis inferiores? A resposta aqui é não. Ou seja, nós estamos a ver aqui o exemplo de um átomo que absorveu uma determinada quantidade de energia, mas que não foi suficiente para transitar do nível 1 nem para o nível 3, ou seja, ele absorveu mais do que a energia necessária para chegar até ao nível 3, mas não foi suficiente para chegar ao nível 4. Portanto, ficou aqui numa posição intermédia. Isto é importante recordar que os elétrons só podem assumir determinados valores de energia no átomo e, portanto, as transições eletrónicas, quer seja de excitação ou de desexcitação, só acontecem entre os níveis de energia. O que é que isso significa? Que
Se o átomo absorver uma quantidade de energia exatamente igual à variação entre esses dois, em níveis nos quais ele vai transitar, ok, ele consegue fazer essa transição. Se não der, então a transição não ocorre. Agora, quando é que ocorre ionização? O que é o conceito de ionização? É a ideia de que o eletrão absorve uma determinada quantidade de energia que é suficiente para ele sair fora do átomo, ou então se não saiu fora do átomo, porque se a energia que ele absorve, ou seja, se incidir uma radiação no átomo e ele absorve essa energia que é exatamente igual à energia necessária para ocorrer a ionização, vai na mesma haver remoção do eletrão, mas ele fica parado. Agora, se for superior a uma parte excedente de energia, que vai ser aproveitada como energia cinética e o eletrão vai adquirir velocidade. O que significa que a energia necessária para a ionização será sempre simétrica do valor da energia do nível em que o eletrão se encontra. E aqui este valor corresponde apenas ao valor necessário para que o eletrão saia fora do átomo e não com energia cinética. Passando agora para os espectros, nós sabemos que a análise de espectros constitui uma técnica fundamental para o conhecimento da estrutura atómica. Os espectros dos elementos químicos podem ser obtidos mediante a aplicação de diferentes técnicas experimentais e, dependendo da técnica utilizada, o espectro obtido pode ser de emissão ou de absorção. Aqui nós temos um resumo, ou seja, os espectros dentro dos contínuos nós vamos falar apenas dos de emissão e dentro dos contínuos nós temos os de emissão e de absorção, que nós vamos ver então como é que podem ser obtidos cada um. Relativamente à obtenção de um espectro de emissão, ou seja, que é um espectro em que vocês têm um fundo negro com riscas coloridas, os átomos da amostra vão ser excitados por absorção de energia e os eletrões que se encontram nesse estado excitado, ou seja, que se encontram em níveis superiores, ao regressarem aos níveis inferiores, aqui num processo de desexcitação, ocorre emissão da radiação eletromagnética. Por isso é isso que o espectroscópio está a captar. Portanto, ele está a captar essa radiação eletromagnética que é emitida. Como apenas são permitidas as transições eletrónicas correspondentes às variações de energia entre os níveis, a energia da radiação emitida, ou seja, do fotão emitido, na desexcitação corresponderá exatamente a determinado valor de energia. O que nós estamos a ver é que as linhas coloridas correspondem à radiação emitida no processo de desexcitação com frequências correspondentes à zona do visível, ou seja, quando o eletrão transita de níveis de energia superiores para o nível 2, que está inserido na série de Balmer. Também pode acontecer desexcitação para outros níveis, o que vai corresponder à emissão de outros tipos de radiação. Nesse caso, será necessário utilizar outros instrumentos, uma vez que a nossa visão apenas é sensível à radiação visível. Agora, relativamente aos espectros de absorção, portanto, nós estamos a ver aqui a sua obtenção baseia-se na que a luz branca, que é uma luz policromática, ou seja, é constituída por todas as cores, atravessa uma amostra. Temos aqui o exemplo de uma amostra de hidrogênio. Os átomos da amostra vão absorver as radiações que permitem transições para nível de energias superiores, então aqui um processo de excitação, e com o espectroscópio vai-se observar a restante radiação que atravessou a amostra e a que não foi absorvida nas transições eletrónicas de excitação. As linhas negras correspondem à radiação que foi de facto absorvida na excitação dos eletrões e o fundo colorido corresponde às radiações que atravessaram a amostra sem serem absorvidas. Também aqui, neste espectro de absorção, é possível a existência da absorção de radiações para outros tipos de radiação que não seja a visível. Agora, vou aproveitar que estamos a falar dos dois espectros e o que acontece é que nos espectros de emissão e de absorção do átomo de hidrogênio nós vamos verificar que as linhas coloridas, e eu vou apontar aqui para a imagem, reparem que vou só se calhar aqui usar, deixem-me ver aqui uma corzinha. Portanto, então o que é que acontece? As riscas que vocês estão a assistir aqui coloridas, ok, estas aqui, está bem? Eu vou apagar aqui para não confundir, mas as riscas coloridas que se encontram no espectro de emissão e as linhas negras que se encontram no espectro de absorção estão exatamente, ok, na mesma posição, ok? Então reparem que nós até podemos fazer aqui um tracejado para interligar as riscas de um e do outro e verifica se está na mesma posição. Tal acontece porque estas transições eletrónicas ocorrem entre exatamente os mesmos níveis de energia, só que numa situação é de emissão e na outra é de absorção. Vou só falar um bocadinho que nós também temos os espectros químicos
Pronto, os espectros, só para realçar, na verdade, que os espectros dos elementos químicos são sempre os espectros de emissão de riscas, e podem ser de emissão ou de absorção, e os espectros de emissão que são contínuos, que é aquele em que nós temos só a parte colorida, ou seja, era exatamente este espectro, então nós estamos a observar aqui este espectro de absorção, mas sem estas riscas pretas, negras. Eles são obtidos, por exemplo, quando se aquece o metal a uma temperatura muito elevada. Nesse caso, vão ser emitidas todas as radiações, observando-se então um espectro contínuo e colorido, como é o exemplo das lâmpadas de incandescência, está bem? Portanto, os lâmpadas de incandescência são espectros de emissão, só que são contínuos. Ok. Aqui uma pequena aplicação da espectroscopia atómica. Portanto, uma das formas de identificar a presença de determinados elementos químicos nas estrelas é através da comparação dos espectros de absorção das estrelas com os espectros de emissão dos diferentes elementos químicos. Só que os espectros das estrelas só podem ser de absorção de riscas, uma vez que a radiação que é emitida a quando da radiação nuclear que ocorre na estrela interage com os átomos dos elementos químicos presentes na atmosfera da estrela e o que se vai observar através do espectroscópio são então as tais linhas negras correspondentes à radiação que foi absorvida por esses átomos. A partir desta figura, o que é que acontece? Nós, se quiséssemos perceber quais desses elementos químicos, ou o sódio, o mercúrio, o lítio ou o hidrogênio, está presente no espectro solar, reparem que eu posso identificar que as riscas do átomo de hidrogênio está correspondente aqui à risca C, que está no negro aqui, aqui à risca F, G, H e E, está bem? Então significa que eu poderia afirmar que o hidrogênio faz parte da constituição do Sol. Ok, voltando aqui a um confronto que nós fizemos de início entre o conceito de órbita e orbital, reparem que, segundo o modelo atómico do Bohr, os elétrons ocupam órbitas, ok, que estão aqui bem definidas, e os elétrons acabam por estar a uma distância fixa do núcleo. O que significa que nós temos aqui um gráfico ao lado, que é um gráfico da probabilidade de encontrar o eletrão em função da distância ao núcleo, e essa probabilidade acaba por ser, não é 100%, não é? Porque nós sabemos exatamente onde é que esse eletrão se vai encontrar. Agora, quando passamos ao conceito de orbital, que é o segundo modelo quântico do átomo, já não é possível identificar a posição exata do eletrão do átomo, mas sim definir uma região, ok, onde é mais provável encontrar o eletrão num dado momento. Sendo que, à medida que nós aumentamos o raio, essa probabilidade vai sendo cada vez menor. Por isso, a probabilidade de encontrar o nosso eletrão é maior quando estamos praticamente em cima do núcleo. Partindo então aqui do modelo quântico do átomo e centrando aqui no conceito de orbital atómica, como eu disse, ela é a região do espaço onde há maior probabilidade de encontrar o eletrão quando este está sob a ação do núcleo e com uma dada energia. As orbitais atómicas não têm uma geometria bem definida, pois não têm fronteira. No entanto, é conveniente representá-las usando determinadas formas. O que é que isso significa? Nós vamos centrar-nos essencialmente em três tipos de orbitais, as orbitais S, P e D. As orbitais S têm uma forma esférica e só existe uma. As orbitais P, elas vão se subdividir segundo a sua orientação pelo eixo X, Y e Z, e cada uma das orientações é constituída por dois lóbulos simétricos. Já as orbitais D são orbitais muito mais complexas, cujo formato vocês não precisam de saber, e acabamos por dizer então que têm uma forma variável. E se quiserem saber, são 5 ao todo nas suas orientações espaciais. Relativamente às energias das orbitais, nós estivemos centrados no átomo de hidrogênio, e o que acontece é que no átomo de hidrogênio, todas as orbitais no mesmo nível têm a mesma energia, porque no fundo ele só é constituído por um único eletrão, ou seja, no nível 1 nós vamos ter só a orbital 1s, depois quando passamos para o nível 2 nós teríamos a 2s e a 2p, no entanto, tanto a 2s como a 2p, elas valem o mesmo, apenas têm uma maior energia do que a do nível 1.
e assim sucessivamente. No entanto, aqui se olharem para o lado direito, quando estamos a falar de um átomo com vários eletrões, as energias dos eletrões incluem o efeito das atrações entre os eletrões e o núcleo, por as suas cargas serem de sinais contrários e das repulsões entre os eletrões por as suas cargas serem do mesmo sinal. Por isso, num átomo polieletrónico, as energias acabam, ou seja, o que nós verificamos é que há na mesma este desfazamento entre ser do nível 1, nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. No entanto, dentro do próprio nível, por isso, se vocês olharem aqui, por exemplo, para a 2s e a 2p, dentro do mesmo nível, orbitais diferentes têm diferentes valores de energia. O preenchimento das orbitais para os átomos polieletrónicos obedece a três princípios ou regras, que é o princípio de exclusão do Pauli, o princípio da construção e a regra D'Hondt. Relativamente ao princípio de exclusão de Pauli, diz que cada orbital atómica só pode conter, no máximo, 2 eletrões, e estes eletrões têm de ter spins opostos. Esta ideia de, pronto, o spin são, no fundo, a orientação que nós vamos colocar aqui às setinhas, portanto, isto é o que vocês precisam saber daqui. E reparem que esta aqui está, a caixinha A está correta, portanto, eles têm spins opostos. No entanto, esta e esta estariam erradas, ok? Relativamente ao princípio da construção, ele afirma-nos que no estado fundamental os eletrões ocupam preferencialmente as orbitais atómicas de menor energia, de modo que a energia total do átomo seja mínima. Então significa que, segundo aqui este diagrama, não é? Nós íamos começar com a orbital 1s, depois a seguir seria 2s, 2p, 3s, depois passa para a 3p e reparem que depois passa para 4s e só depois passa para a 3d e depois vai continuando na 4, está bem? Por isso, há aqui uma desfazamento, às vezes, em determinadas orbitais, porque há ali uma questão entre o nível em que ocupam, que esteja ocupado, mas também o desemparelhamento de eletrões, eventualmente, nas orbitais e o número de eletrões das orbitais. Por isso, isso poderá trazer, ou vai trazer influência na forma como nós fazemos a nossa distribuição eletrónica. Outra das regras é a regra D'Hondt, em orbitais com a mesma energia que se chamam orbitais degeneradas, ou seja, por exemplo, as orbitais P que se desdobram em Px, Py e Pz, todas estas orbitais, ou seja, têm o mesmo valor energético. Os eletrões têm que ser distribuídos de modo a que seja máximo o número de eletrões desemparelhados. Ou seja, vamos imaginar, no caso das orbitais P, e eu quero colocar 2 eletrões. Então significa que o que está correto, está bem, é ir preenchendo primeiro todas as orbitais com um spin oposto e só depois vamos começar a preencher com todas as orbitais com um spin, queria dizer, e depois começamos a preencher com um spin oposto, está bem? E não tentar logo preencher assim. No entanto, aqui apresenta a noção do que é que significa ser ou seja, ser uma orbital em que os eletrões estão emparelhados, ou seja, significa que dentro da mesma caixinha vocês têm lá 2 eletrões com spins opostos, ou quando os eletrões são desemparelhados. Ora bem, agora o que nós estamos a ver aqui neste gráfico, na verdade a imagem é de um espectro fotoeletrónico do átomo de hidrogênio e neste espectro foram registados 3 picos correspondentes às energias de remoção eletrónica, 1,40, 2,45 e 39,6 expressas em megajoule por mol. Reparem que os 3 valores de energia de remoção eletrónica representam 3 estados de energia diferentes para os eletrões no átomo de nitrogênio, e a altura de cada pico relaciona-se com o número relativo de eletrões removidos com um dado valor de energia. Atendendo aos valores de energia de remoção, bem como à altura relativa dos picos, pode-se concluir o seguinte, ou seja, podemos concluir que, então, em estados mais baixos de energia dos eletrões, ou seja, na orbital 1s, há maior atração do núcleo eletrão, por isso vai ser mais difícil remover os eletrões. Então nós estamos a verificar aqui que a energia de remoção será maior. Reparem que aqui, no fundo, isto era correspondente a como se fosse a orbital 1s, depois, dentro do nível 2, temos a orbital 2s e depois a 2p. Também temos estes dois, orbital 2p, que depois subdivide-se, ou seja, temos aqui 2 subníveis dentro do nível 2 e reparem que à medida que nós nos afastamos do núcleo, a energia de remoção vai diminuindo, está bem? Por isso, o valor mais elevado de energia, que era os 39,6, corresponde à remoção de 2 eletrões do nível 1, que é o estado de energia mais baixo dos eletrões.
Os outros dois valores de energia, o 1,40 e o 2,45, correspondem à remoção de 3 e 2 eletrões, respectivamente, em estados de energia muito próximos. Ou seja, lá está esta ideia de que temos dentro do nível 2 subníveis. Os resultados mostram que estes eletrões ocupam então dois subníveis do mesmo nível de energia. Por isso, quanto mais próximo do núcleo está um eletrão, mais energia é necessária para o remover. Ora bem, a partir dos dados retirados do espectro fotoeletrónico do átomo de nitrogênio, construiu-se o seguinte diagrama de energia com dois níveis de energia, o nível 1 e o nível 2, e com dois subníveis no nível 2. Reparem que, neste caso, ao fazer este diagrama, como a energia do eletrão é negativa, então aquele menos 39,6 resulta de que as energias dos eletrões acabam por ser simétricas da energia que é necessária para o remover. E não esqueçam que cada caixinha representa uma orbital e no caso da 2p ela tem 3 orbitais com orientação x, y e z. E os eletrões, ou seja, nós estávamos a fazer a distribuição de 7 eletrões, portanto ficam dois emparelhados na orbital de menor energia, que é um S, e depois temos as orbitais no último nível de energia, que é aquelas que nós normalmente designamos pelas orbitais de valência. Sendo que dentro desta orbital, as orbitais de maior energia estão situadas na 2p, que, como serem degeneradas dentro do mesmo nível, têm o mesmo valor para energia. Reparem que na representação dentro das orbitais desemparelhadas, dentro das orbitais generadas, os eletrões são colocados de forma desemparelhada porque tem que respeitar a questão de que primeiro começamos, que é a regra de Hund, ou seja, primeiro começamos por, nós tentamos sempre maximizar o número de orbitais generadas, por isso começamos por colocar um eletrão em cada caixinha com o mesmo spin. Então, se nós quisermos fazer a configuração eletrónica, nós vamos usar este tipo de estrutura, ou seja, vamos fazer aqui a identificação do nível, vamos identificar a orbital atómica e depois vamos identificar quantos eletrões é que essa orbital permite colocar. A configuração poderia, neste caso, o átomo de hidrogênio ficar 1s2, 2s2 ou 2p3, ou então, se quisermos especificar as orbitais degeneradas, pomos também a orientação aqui neste subnível. O que é que nós podemos retirar desta configuração eletrónica? Então, que o número de níveis de energia ocupados são 2, estamos a trabalhar com o nível 1 e depois o nível 2. O número total de orbitais ocupadas, ok, temos, se pensarmos em orbitais, temos orbital 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, porque cada uma delas tem um eletrão. Temos ao todo 5. Relativamente às orbitais de valência, as orbitais de valência é apenas as orbitais relativamente ao último nível de energia ocupado, portanto 4 orbitais de valência. O número de eletrões nas orbitais de valência de maior energia está-se a referir aqui a 2p, por isso são 3 eletrões. O número de eletrões na orbital de menor energia, portanto, seria então a 1s, então são 2. Depois, o número de valores diferenciados de energia vão ser 3, porque é para a 1s, para a 2s e para a 2p. Não esquecer que apesar da 2p estar subdividida, as 3 têm o mesmo valor de energia. E por último, o número de orbitais com eletrões desemparelhados é na 2px, na 2py e na 2pz, por isso são 3 orbitais. Agora, pode acontecer que um átomo, por exemplo, temos aqui novamente o átomo de hidrogênio, que no seu estado fundamental ele pode absorver energia e passar para um estado chamado excitado, ou seja, um estado de maior energia. Como consequência da absorção de energia, um eletrão numa dada orbital transita para uma orbital de maior energia. Por isso, nós neste caso estamos a ver a transição do eletrão da orbital 1s para a 2p. Então podemos gerar aqui uma configuração eletrónica diferente, mas que está no estado excitado, por exemplo, podia saltar, ou seja, aqui teria capacidade para colocar 2, no entanto ele saltou e aparece aqui mais um eletrão numa orbital mais à frente. Aqui aconteceu, aqui tinha capacidade para 2, mas nós vemos que só ficou 1 e houve aqui uma transição de um eletrão para outro orbital superior. Então significa que nós consideramos que este tipo de configuração não cumpre, ou seja, não respeita o princípio da construção, logo está num estado excitado. Tá bem? Não significa que está errada, não corresponde ao estado fundamental. Em suma, os eletrões dos átomos de elementos químicos diferentes têm diferentes valores de energia e os eletrões nos átomos podem distribuir-se por níveis e subníveis de energia. Ok,
terminamos aqui este resumo deste capítulo. Os esquemas alguns dos apontamentos colocados foram retirados mais uma vez do livro SOS Química, 10º ano, da Texto Editora. Para acompanhar este PowerPoint, tem uma fichinha para resolver e espero que seja útil nesta revisão, porque estão a fazer preparação para exame.